Nós hoje vamos abordar os limites de funções relativamente à matéria de Matemática 12º ano, que é o que a maior parte das escolas estão a dar nesta altura. Para tal, vamos começar por definir o limite num ponto. Segundo Einstein, o limite de uma função f para um ponto A escreve-se deste modo. Isto lê-se que, dada uma função f, dizemos que o f de x tende para b quando o meu x tende para A. Ora, isto leva-nos à definição seguinte de limites laterais. Então podemos ter um gráfico deste género, em que temos aqui o eixo dos x e dos y, temos aqui um valor de A, e reparem que o gráfico vem daqui e é aberto em B, tendo este valor aqui definido entre o B e o C, e depois é aberto em C e vai continuar para mais infinito. Isto seria um gráfico de uma função f de x. Então, neste caso, quando nós falamos num limite lateral, nós temos que o limite do x, quando tende para A menos, ou seja, à esquerda do meu ponto A. Porquê? Porque é um valor ligeiramente abaixo do A, é ligeiramente ligeiramente inferior ao ponto A. O meu limite da minha função f de x vai tender para B, que é este ponto aqui em que está aberto. Por outro lado, aqui temos que o limite de x quando tende para A+, ou seja, à direita de A, é um valor ligeiramente superior ao valor de A. A minha função f de x vai tender para C. Cá está. Porquê? Reparem, quando nós falamos no limite à esquerda, a função vai daqui para aqui, que é este local que fica aberto. Então, este meu valor deste limite vai tender para B. Por outro lado, quando vemos aqui o valor do limite, quando o x tende para a direita de A, a função vai partir do ponto C e vai prosseguir para mais infinito. Então, o meu limite de x à direita de A será o C, e do x, quando tende para a esquerda de A, ou para A-, será de B. Neste caso, como o limite à esquerda de A e o limite à direita de A são diferentes, então f de x não tem limite no ponto A, pois o limite à esquerda de x é diferente do limite à direita de A. Então, isto quer dizer o quê? Para uma função ter um limite num ponto A, é necessário que o limite à esquerda de A seja igual ao limite à direita de A. Só assim é que podemos garantir que o meu limite, a minha função, irá tender para um determinado valor. Ou seja, se à esquerda de A for B, se à direita de A for B, e o próprio f de A for B, então aí sim temos que o limite da minha função, quando x tende para A, é B. E então esta função tem limites laterais iguais. Em termos de operações com limites, quando nós temos o limite da soma de duas funções, ou seja, o limite de x, quando x tende para A, da função f de x mais a função g de x, é o mesmo que determinarmos os limites individualmente, ou seja, calculamos o limite da função f de x quando x tende para A e o valor do limite de g de x quando x tende para A, e somamos ambos os limites. No produto, funciona de uma forma exatamente idêntica, ou seja, o limite de x quando tende para A de f de x vezes g de x é igual ao limite quando x tende para A da função f de x vezes o limite de x tende para A da função g de x. No quociente é idêntico aos anteriores, a divisão o limite de x tende para A da divisão de duas funções distintas é igual ao limite de uma função quando tende para A dividir pelo limite da outra função quando tende para A. No entanto, nesta aqui temos de ter atenção, pois o limite quando x tende para A da função que está no denominador tem que ser diferente de zero, caso contrário seria impossível. Por fim, temos o limite de uma potência, em que ter o limite de x tender para A de uma função f de x elevada a uma determinada potência é igual ao limite todo elevado a essa potência, desde que o expoente pertença a n. O limite de uma raiz, quando o x tende para A de um radical de índice p da função f de x, é igual ao radical de índice p de todo o limite de x tender para A da função f de x, desde que p pertença a n e, neste caso, o meu limite do x tende para A de f de x tem que ser maior ou igual a zero se o p for par. Para além disto, nos limites das funções, é importante termos consciência das seguintes convenções e interminações. Então, as convenções é quando nós temos um número A pertencente aos números reais,
ao qual adicionamos ou subtraímos um infinitamente grande, vai-nos dar um infinitamente grande positivo ou negativo, dependendo daquele que nós adicionamos ou subtraímos. Se tivermos um número real, se tivermos um produto entre um número real e um infinitamente grande, vai-nos dar também um infinitamente grande. Se tivermos um número real a dividir por zero, vai tender para infinito. Se tivermos um número real a dividir por um infinitamente grande, vai tender para zero. Ou seja, aqui neste caso temos um número real a dividir por um infinitésimo, isto quer dizer que temos um número a dividir por um número muito pequeno, daí tender para infinito. Aqui, como temos um número real que estamos a dividir por um número muito grande, o valor vai tender para zero. Portanto, diz que, convencionou-se que neste caso tenderá para infinito e neste caso tenderá para zero. Depois temos algumas indeterminações também, que é o caso de quando temos um infinito positivo menos um infinito, portanto temos um infinitamente grande positivo menos um infinitamente grande negativo, isto vai nos dar uma indeterminação, porque não sabemos qual deles é que é maior que o outro, e então vamos ter que levantar esta indeterminação. Do mesmo modo, quando temos 0 vezes infinito, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Estas 4 indeterminações terão que ser levantadas para se conseguir continuar o cálculo dos limites. Esta situação será uma nova aula que iremos abordar seguidamente.